para quem é de boa noite, saravá para quem é de saravá. Ótimo! Tudo bem, gente? Joia, joia. Camila entra hoje, viu, Gustavo? Oh, que legal! Acabei de falar com ela. E ela está se equilibrando, viu, Gustavo? Está indo Ai, super que bem. luta. Olha, a mediunidade dela está maravilhosa. Oi, Aninha! O microfone desligado, Ana. Todo mundo bem no final de semana? Melhorou? Agora está ouvindo. Melhorou, Fer? Melhorou. Alguma novidade? As escolas de inglês vão poder voltar às aulas. Ai, que lindo! Vou fazer meu último ticket do dia, ó. Que a minha agenda vai assim, tá vendo? O último ticket do dia é a reunião. Maravilha! Graças a Deus. E quando que volta, Fê? Teoricamente pode voltar hoje já. A gente volta só na semana que vem. Mas vocês vão ter que diminuir o pessoal na sala de aula? Olha quem mandando beijo para todo mundo, Éder. É o Éder? Ele tá lá na clínica ainda? Não, ele saiu, tá no hotel agora, tá fazendo outras coisas. Tá na cidade agora. O Hotel Central? O Helder não é o morador de rua? É, o Nenê. O que aconteceu? Por que ele ficou internado? Por quê? Não, trabalhando. Ele estava trabalhando. Legal. Ele não estava internado, ele trabalhava numa clínica. Então, vocês falaram que legal. É porque todo domingo que eu fazia caminhada, eu via ele lá na rua, né? Ali perto dos ônibus, do trem, e ele nunca mais, faz tempo que eu não vejo por ali. Todo domingo eu encontrava com ele. Agora eu não tenho visto mais. Então é isso. Maravilha. Então, Fê, foi metade dos alunos em cada sala, Fê? Fernanda, o som não tá legal. Ah, não, é porque quando fala junto, aí fica ruim, entendeu? Para a música ficar boa, tinha que fechar todos os microfones. Eu vou fechar. Não estou ouvindo nada. Vocês não estão ouvindo a música? Não. Eu não estou ouvindo.
Marisa Passos é de São Paulo, de Pinda, Isso, boa noite, tudo bem? Da onde que é a Marisa? Do Lar Oficina. Ah, que beleza! Fernanda, dá uma paradinha na música. Você é do Lar Oficina? Isso, eu vou abrir aqui a câmera, peraí. Tudo bom, Gustavo? Deixa eu ver, cadê você? Achei. Aqui, ó. Ah, então você conhece a gente toda aqui. Sim, eu já fui muitas vezes aí em Pinda. E você vinha com a Dona Yolanda junto? Não, eu não cheguei aí com a Dona Yolanda. Eu conheci a Dona Yolanda aqui em 2004. Tá. Meu escritório ficava ao lado da casa da Dona Yolanda. Ah, tá. Ali na Marcos Lopes mesmo. Isso, o meu era na Natividade, era do lado. Sei. E daí eu vi aquelas filas imensas naquela casinha pequenininha. Isso, né? Aí foi assim que eu conheci a Dona Yolanda e o Lar. Desde 2004, aí não saí mais. E você estava indo toda quinta-feira nas reuniões? Na verdade, eu ia de quarta. Eu tomava o passe. Durante muitos anos eu fiquei só tomando passe, sendo assistida. Sei. Aí depois quando a Anne entrou no Lar, daí ela me deu uma resgatada lá e hoje eu sou trabalhadora também, eu e meu marido. Que legal. Pai dele é primo do... Marisa, parabéns. Ó, muito legal. A gente está podendo participar das reuniões de segunda lá com a Anne, com a Bel. Isso. E várias pessoas de São Paulo estão participando conosco aqui em Pinda. Muito legal. Grupo Azul está ficando grande. Exatamente. Que bom, né? Que bom. Que, na verdade, isso trouxe uma dinâmica para a gente muito legal, muito interessante, né? Verdade. A gente poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. E a proposta é conseguir manter essa interação, mesmo depois que voltarem as reuniões presenciais, Isso. a gente conseguir manter essa proposta de participar todo mundo online, né? Que bom, que bom. Eu fico feliz. Legal. Seja bem-vindo, então. Obrigada. Só para saber, a Camila está por aí, Fernando? Tá. Já entrou. Entrou? Já. Camila, mineirinha, lá de Poços de Caldas. Você viu essa foto que novinha, Gustavo? Oi, minha foto? Você não está vendo essa foto aqui que está na tela? Tô. Você viu que novinha? Foto a quem está aqui do lado que eu descobri? Quem? Aqui, ó, Ricardo Seixas, aqui ó, no cantinho. Ó. Ah, é verdade. Mas ele está pensativo demais aí na foto. Gustavo? Gente, eu acho que já dá para a gente dar início, Fernanda. Já estamos em 32. Espera aí, vamos 33. dar início então? Podemos? Podemos dar início. Só deixa eu olhar aqui que eu me perdi aqui. Ok. A Uda já chegou. Valéria Costa, é de São Paulo também? Olha, temos Fortaleza também, minha tia Carla está aqui, ó. José Luiz Gilberto Brandolino, é isso? Brandolfo. A Cátia, morrendo de saudade da Cátia Richeto. Beijão. Rita Barreira. Rita Barreira é da onde? Do Vale do Paraíba? Não sei. Vanessa Freire é a filha do Nenê? Do Antônio Carlos? Gente, e o Gilberto Grandolfo com a Andréia Grandolfo, é isso? Tá ótimo. O Márcio Lins. Gente, quantas novas amizades a gente vai poder fazer nesse período. Muito legal. Daniela. Daniela, eu tenho visto já aqui no grupo, hein? Acho que... Gente, vamos dar início, então, para a nossa reunião. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos novamente com essa proposta de estudarmos a doutrina. Eu gostaria de fazer só um apontamento antes da prece, que é o seguinte. Eu
estou lendo as obras de Humberto de Campos, todos os seus livros, e eu estava iniciando a leitura do Relatos da Vida, e o prefácio é do Emmanuel. É um livro que foi editado em 1988. E esse livro, o Emmanuel, ao fazer o prefácio, ele conta o seguinte, que no plano espiritual, Emmanuel, ele participa de reuniões de estudos semanalmente. São grupos de estudos da doutrina espírita. E o Emmanuel conta nesse prefácio que ele é um espírito que muitas pessoas acreditam a ele uma evolução que ele ainda não atingiu, que ele ainda é muito necessitado de participar de grupos de estudo. E na espiritualidade ele faz parte de um grupo onde mentores do mais alto, eles vêm para comandar e orientar os estudos em grupo. E Emmanuel passa a contar que nessas reuniões semanais, eles costumam, no plano espiritual, dedicar o final da reunião, do estudo, para interagir experiências com espíritos encarnados. Então, os mentores da reunião, os responsáveis da reunião, selecionam aqui na Terra, entre os encarnados, que são separados na hora do sono físico, para serem escolhidos em participar dos estudos e são levados, então, para debater com eles no plano espiritual. E o Emmanuel conta que, numa das reuniões, os espíritos levaram um jovem carioca do Rio de Janeiro, muito preparado, uma pessoa muito lúcida, que estava reencarnado na Terra, e ele foi convidado, então, a fazer os debates e participar das discussões junto ao grupo do estudo. E lá chegando, esse jovem, depois de participar das suas experiências, ele faz uma pergunta para Emmanuel acerca do Humberto de Campos. Por que Humberto de Campos, depois de tantos e tantos anos ter produzido obras com Chico, e de uma hora para outra ele paralisou a sua produção, e fazia mais de décadas que o Humberto de Campos não trazia mais um livro pela lavra do Chico Xavier. E ele questionava por que o Humberto de Campos, então, havia estacionado a sua produção literária. Humberto de Campos estava presente na reunião. Então, eu fiquei imaginando, né, o grupo de estudo lá deve ser uma beleza, né? Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz, o grupo de estudo lá. E Humberto de Campos pega a palavra e explica para ele que, em determinado momento da evolução espiritual dele, foi necessário que ele se afastasse um pouco da pena para que ele pudesse trabalhar mais com a enxada. E no plano espiritual, ele havia se dedicado nesse período à enxada, a servir mais, mas que ele não havia abandonado o seu trabalho, os seus objetivos na linha literária, para trazer à Terra as suas anotações. E ele fala que tão logo houvesse permissão, ele enviaria um novo livro. Emmanuel conta, então, que no dia seguinte à reunião, Humberto de Campos foi procurá-lo. E foi com várias anotações em papéis, em pergaminhos, e falou para o Emmanuel o seguinte: Emmanuel, na verdade, eu estou com bastante produção guardada que eu tenho escrito e não tenho comentado. Mas o rapaz de ontem na reunião, ele me chamou a atenção de que se não estava na hora de eu trazer para a sua apreciação e do grupo as minhas produções para representar talvez um novo livro a ser enviado para a Terra. E Emmanuel conta, então, que esse livro, Relatos
da vida que ele estava prefaciando era o produto dessas anotações que Humberto de Campos tinha guardado e que um jovem em desdobramento despertou em Humberto de Campos a proposta de trazer a publicação. Eu achei muito interessante. Em primeiro lugar, eu associei a preocupação que Emmanuel faz a grupos de estudo, para a importância de grupos de estudo para balizarmos e nos disciplinarmos na busca do conhecimento da doutrina, interagindo e debatendo os temas. Eu associei muito ao nosso grupo de terça, o quanto é importante nós termos essa maturidade para estarmos aqui estudando. E, em segundo, como que a participação de um ou de outro em opiniões e nos debates podem provocar em cada um o despertamento, a iniciativa de novos trabalhos, reflexões acerca de rumos e decisões que tenhamos que tomar na vida, o quanto é importante a participação de todos e quanto que, muitas vezes, numa opinião fortuita, numa pergunta qualquer, pode surgir ou iniciar projetos novos, com resultados novos na vida nossa e que impactará, influenciará a vida dos outros. Muito legal isso. Isso é grupo de estudo, gente. Então, não nos aquenhemos em participar, dar opinião, fazer perguntas, participar das respostas, que com certeza sempre irá somar. Sempre irá somar. O importante é ter maturidade para que nós não desperdicemos o tempo com muitos pensamentos infantis ou que possam retardar ou prejudicar o estudo mais sério que a doutrina nos coloca, né? Eu, particularmente, sempre tive um grande defeito de falar muito, e vocês já perceberam, né? É um perigo. E quando eu era mais jovem, então, além de falar muito, eu falava muito de cunho pessoal, experiências pessoais, que nem sempre era um bom tom. Eu acho que a experiência, ela soma quando ela traz o ensinamento inserido nas reflexões. Mas quando nós nos centralizamos na conversa, nós corremos risco de malbaratar o tempo da conversa. É um perigo isso, né? Tudo bem, gente? Legal? Então, vamos fazer a nossa prece, dar início aos nossos estudos. É Marisa que eu falei agora há pouco? Era Marisa o nome dela? Era Marisa Passo. Além da Marisa, eu acredito que deve ter mais pessoas do Lar Oficina. Depois vai anotando aí para a gente saber quem que é do Lar Oficina, quem é de Minas Gerais, quem é de Júpiter, para a gente, do Ceará, para a gente ir conhecendo o nosso grupo de estudo. Eu gostaria de pedir ao Paulo José de Palma, que hoje, por incrível que pareça, ele abriu a câmera. Ele está sem bobe. Pintou o cabelo e fez a barba. Tem dia que você pede, ele não abre a câmera. Eu fico a pensar, né? Deve estar um traste, né? Mas não, está lá todo bonitinho. Eu vou pedir para o Paulo, então, fazer a prece inicial para a gente dar início aos estudos de hoje. Tá bom, gente? Olha, eu fiz a barba hoje mais ou menos. Mas vamos lá. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que o mundo espiritual nos oferta para que possamos estudar o Evangelho do Cristo, mas, sobretudo, o Livro dos Espíritos, de modo e forma a nos aprofundarmos nas lições do mundo maior. Que cada um de nós esteja intuído, sobretudo aquele que hoje lidera os trabalhos. Que assim seja. Sim, amém. É da Paula.
Ana Paula, só antes de você começar a leitura, Sim. eu acho que apenas dizer que nós estamos iniciando o estudo do Livro dos Espíritos e nós começamos semana passada na introdução, capítulo 1. E estamos dando sequência na leitura e estudo da parte introdutória. Hoje nós continuaremos a partir do capítulo 2 da introdução. E assim nós vamos até encerrá-la e poder iniciar as perguntas e respostas a partir da pergunta número 1 e dar sequência, então, ao estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. Tudo bem? Então, aqueles novos que estão chegando, saibam que é um estudo contínuo e para divulgar. Não é necessário que as pessoas cheguem no começo. Esse estudo em grupo, ele é aberto. A pessoa pode pegar o estudo em qualquer fase que esteja da leitura do livro, porque é cíclico, a gente sempre vai estar estudando, repensando os temas e sempre retornando às matérias já discutidas. Tudo bem? Pronto, Ana. Tudo bem. Gu, se você quiser parar em algum momento, me fala, tá bom? Tá. Então, tá. Introdução, capítulo 2. A outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóboda de toda doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias à míngua de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, diz-se de um instrumento rachado, que nenhum som mais emite, não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente em que, nesta hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada subsistisse, porquanto, destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade. Simples variante do panteísmo. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque, debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino. Entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas.
Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas 3 aplicações do termo alma correspondem a 3 ideias distintas, que demandariam, para serem expressas, 3 vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção, e cada um, do seu ponto de vista, pode com razão defini-la como faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir 3 ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz mister é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma, ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim fora preciso um termo para designá-lo. Tudo bem, paramos aqui. Legal. Não sei se aí é igual aqui, mas falou aqui, ó. Tem que continuar aqui na falta, uma palavra especial. Isso mesmo. Segue e para por aqui, Gu. Parou por aqui, Fê. O Gustavo fez um sinal aí. Só fazer Engraçado. uma observação, gente. Eu ia falar engraçado, porque no dia 10 de novembro de 2015 ele também parou aqui. Acho que está na hora de rever aí, né? Previsível o negócio. Olha lá, parou aqui, ó, 10 de novembro de 2015. Vamos lá. Eu achei interessante porque, tanto na introdução como na leitura do Livro dos Espíritos, nós iremos ver não só Kardec, mas também os espíritos falarem da dificuldade de explicar e conceituar para nós a espiritualidade, os temas da espiritualidade, do universo, da criação, utilizando da linguagem atual que o homem possui na Terra. E é uma grande dificuldade, porque os espíritos chegam a comentar que seria mesmo uma grande dificuldade quando nós, letrados, cultos, tivéssemos que explicar algo para um grupo de indígenas, pessoas desprovidas dos conhecimentos que nós possuímos, utilizando os recursos linguísticos daquela civilização. Então, nós teríamos que explicar algo inusitado para um grupo de social, utilizando o linguajar e os recursos que aquela sociedade possui. É muito difícil. Tentemos imaginar se nós viéssemos de um outro planeta, onde nesse planeta que nós habitamos, por exemplo, a Fernanda vindo de Júpiter. Imaginemos que em Júpiter exista cores que aqui na Terra são desconhecidas. Tentemos imaginar a dificuldade de um espírito extraterrestre vindo de um outro planeta para explicar como que é a cor que nós não conhecemos do planeta dele. Nossa, usando os recursos linguísticos daqui da Terra. Ele vai chegar uma hora que é mais ou menos caído para o verde, é um pouquinho de amarelo, como ele vai ter que se virar para dar uma ideia do que é a realidade. É muito difícil. Imaginemos os espíritos superiores, e no século XIX, com Allan Kardec, passando uma filosofia que estava a revolucionar o conceito de fé,
que é a terceira revelação de Deus na Terra, a doutrina espírita, imaginemos a dificuldade para explicar os conceitos utilizando-se do conhecimento ainda tão pobre que era o do século XIX, onde os conceitos de educação, de psicologia, de metafísica eram rudimentares, muito rudimentar. E mesmo assim os espíritos têm que fazer ginástica e chegam a comentar que muitas vezes uma palavra ela é mal empregada por nós aqui na Terra e nós utilizamos essa palavra para 3, 4, 5 situações diferentes uma da outra. É o caso agora que Kardec coloca a palavra alma. E dentro da sociedade da época, vários grupos definiam a alma de formas diferentes. Quando os espíritos tentam falar de alma, existe uma dificuldade muito grande. Então, nesse capítulo 2 do Livro dos Espíritos, Kardec tenta apenas organizar a discussão, porque a palavra alma ela irá ser repetida, discutida dentro do Livro dos Espíritos em diversas oportunidades. Se nós não tivermos uma noção de como os espíritos estão empregando essa palavra, nós poderemos incorrer em dúvidas ou má interpretação dos conceitos que virão, né? Bem, resumindo, o que é alma? Uma pergunta simples, né? O que é alma? Então, gente, é uma pergunta direta, simples, mas seria legal se alguém quisesse responder. O que você entende por alma? Não precisa ser uma resposta acadêmica, didática, pedagógica. É você mergulhar para dentro de si, de tudo que você já amealhou de leitura e conhecimento na sua vida, de sentimento, e se alguém te interpela a queima-roupa. Ah, Gustavo, você é espírita? Ah, eu sou. Me explica, o que é alma? E eu tenho que ali responder para a pessoa, no bate-pronto, né? Sem pegar o celular e olhar no Google. O que é alma? Segundo o Livro dos Espíritos, né? Oi? Segundo o Livro dos Espíritos, é o espírito encarnado, certo? Então, o Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta direta aos espíritos na pergunta 134. Quem tiver com o livro, abre na pergunta 134. Deixa eu ver se eu acertei. 134. Acertei? Todos estão com o livro? Colinha, Gustavo? Você tinha perdido essa colinha, não tinha? Não, eu refiz. Tudo bem? Acharam? Vamos lá, então. O que é alma? O que é a alma? Eu achei a resposta muito elucidativa dos espíritos. A alma é um espírito encarnado. Pô, quer dizer, a gente saiu de um lugar e caiu no mesmo lugar, né? O que é a alma? É um espírito encarnado. É sair de um lugar para chegar no mesmo lugar, né? É um passeio em círculo. Ô Pedro, o que é a alma? É um espírito encarnado. Gente, resolveu o problema. Você foi fiel à doutrina e não se complicou. Daí o Kardec insiste. Que era a alma antes de se unir ao corpo? A resposta, espírito, ponto. O Kardec não estava dando sorte. Né? Eu achei o máximo a resposta. Mas peraí. Pois é. A alma é um espírito encarnado. Então a alma está no corpo, está dentro do corpo, está encarnado. Espírito encarnado, exato. Daí o Kardec pensa assim, mas peraí, antes de estar encarnado, o que era a alma? Resposta, espírito. Daí não tem jeito. Daí o Kardec resolve, então, ir para a terceira pergunta para ver se a coisa sai da lama, né? Porque o cara está patinando, está atolado. Pergunta, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? É a mesma coisa? Resposta, sim. Daí não tem mais jeito.
Sim, as almas não são senão os espíritos. As almas não são senão os espíritos. E olha que interessante. Antes de se unir ao corpo, envolve espíritos. Antes da alma se unir ao corpo, que é reencarnar, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, o mundo espiritual. Então, a alma, antes de reencarnar, é um ser inteligente que povoa o mundo espiritual. Quem que povoa o mundo espiritual? Os espíritos. E que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e se esclarecerem. Então, gente, olha a dificuldade do plano espiritual de ter que trabalhar conceitos com dificuldade de linguajar. Daí chegou a Kardec, então, entendeu que didaticamente, alma é o espírito quando está reencarnado. E espírito é a alma que desencarnou. Então, quando nós estamos reencarnados, podemos dizer que o nosso espírito é a alma. Quando desencarnamos, a nossa alma vira espírito. Gente, puramente didático. Puramente didático. Né? Para poder estabelecer princípios dentro da doutrina. Conceitos doutrinários para estudo. Pois bem, na prática... Oi? Quer dizer que nós nunca mais vamos esquecer, então, né? Nunca mais? Nunca mais vamos esquecer, então. Só que na prática, o que eu acho interessante é o seguinte, na prática, essa celeuma não se tornou importante, essa discussão ela se perdeu, porque hoje nós tratamos alma e espírito como sinônimo em qualquer circunstância. Certo. Quando a gente fala que está encarnado é espírito, desencarnou é espírito, se quiser usar alma é alma. Então, na prática, não existe mais essa preocupação didática, pedagógica. Mas é interessante que nós saibamos isso para ver a preocupação de Kardec ao sistematizar a doutrina e estabelecer parâmetros de estudo. Né? Por exemplo, a alma, diz aqui, ela se une ao corpo. Gente, a palavra união não significa que a alma esteja dentro do corpo. Tá? Está unida, está ligada. A alma se liga, o espírito se liga ao corpo. Ele não entra no corpo. E a Kardec, ele tentava explicar isso na época, a exemplo da luz dentro da lâmpada. A candescência da luz, ela se inicia dentro da lâmpada, parte de dentro da lâmpada, mas ela não está presa na lâmpada, ela não fica dentro da lâmpada. Né? O espírito nosso, ele reencarna, mas ele não está preso dentro do nosso corpo somático. Ele irradia, né? Ana Paula quer fazer pergunta, Fê. É o seguinte, Gu, é só uma curiosidade que eu quero passar. No yoga, né, na filosofia yogi, temos a parte, o ser que você é interno, que é chamado de Purusha. E a sua natureza, que é chamada de Prakriti. Não importa o nome em sânscrito, mas assim, a gente costuma dizer não, é dito, né, que o ser interno é aquele que testemunha a sua vida, a sua existência, desde o momento que você nasceu. Então, é aquele ser interno que quando você era criança, naquela lembrança mais antiga sua, é aquele ser que testemunhou aquela lembrança antiga sua. E ele continua te acompanhando
até hoje. Essa testemunha interna que pensa coisas que só você sabe, que testemunha a sua existência. Então, agora eu estava pensando assim, que é um modo de falar da alma, do espírito encarnado. O que seria o Purusha, então, né? O ser interno? É o espírito encarnado também, não é? O que você acha? Eu acho interessante que nós vamos encontrar em várias outras filosofias orientais, o yoga, como também dentro dos Vedas, ou até na filosofia grega e egípcia, terminologias tanto para a alma como para o perispírito, que é o corpo psicossomático, que é o corpo astral, que é o corpo etéreo. Então, as terminologias percorrem o mundo, que são as verdades distribuindo-se por vários recantos do mundo, com visões, interpretações e nomenclaturas diferentes, porque abordam momentos da evolução do homem e da percepção do homem de forma diferenciada, né? Eu só queria fazer aqui, anotar, Fernanda, a presença do pastor Oscar. Eu acho que eu vi ele por aqui. E eu queria deixar um beijo aí, um abraço. Está na página 2, Gu. Ah, é? Legal. Obrigado. Está me ouvindo? Obrigado. Estamos te ouvindo, sim. Seja bem-vindo, pastor. Prazer estar com vocês. Uma boa noite. Vou acompanhar, ouvir, tá? Aprender. E o que eu gostaria também de colocar é o seguinte. Existe a filosofia dualista, que sempre acredita que existem dois elementos na constituição do homem, o elemento material e o elemento espiritual. Vários filósofos, vários pensadores da antiguidade já defendiam a teoria dualista. Eu gosto sempre de citar Platão, que quando ele faz os discursos de Sócrates, ele sempre coloca o homem como um ser dual, que tem a sua formação material e espiritual. Há outros filósofos que entendem que o homem é uno, ele é só matéria, e não há nada que sobreviva à matéria. Prevalece hoje, dentro das teorias espiritualistas, o conceito dualista. Mas esta alma, ela, ao se desprender da matéria, o seu destino pode ser de formas muito diferentes no conceito de uma teoria para com a outra, mesmo sendo dualista. Kardec nos coloca que existem pessoas que acreditam no panteísmo. O que é o panteísmo? É a filosofia que entende que nós temos a individualidade e que tudo irá retornar a um todo. Então, nós somos fragmentos de um todo maior e que o destino nosso é retornar a esse todo, perdendo a individualidade. Kardec fala uma forma de panteísmo, porque a ideia panteísta pura, ela é mais complexa, né? Ela não só fala da alma, como fala da criação, né? Que tudo retorna ao todo, como se hoje tudo fosse parte do todo, que está fragmentado. E é interessante porque mesmo acreditando que algo existe além da matéria, além do corpo, alguns acreditam que esse algo que sobrevive perde a sua individualidade. Então, imaginemos nós que acreditemos que a nossa alma vai sobreviver ao corpo, mas não vai ter mais a personalidade, a individualidade, as características que a compõem hoje. Então, seria como se a gente não mais desse prosseguimento a um projeto evolutivo. Ele cessa, ele paralisa. É como se nós defendêssemos tão somente que Deus está em nós, nós estamos em Deus, mas não temos mais a individualidade como criaturas divinas, criadas por Deus, para percorrer a eternidade, né? Então, Kardec fala que a doutrina espírita
ela vem trazer um conceito de que a alma sobrevive ao corpo, mantendo a sua individualidade. Isso é importante. Então, o que sobrevive após a morte é o ser pensante, é a inteligência que me compõe, é o sentimento que me reveste, porque sentimento é inteligência são atributos do espírito e não da matéria. Né? Por isso que eu sempre costumo falar, né, que se nós tivéssemos que conceituar a palavra pensamento, que é outro problema, nós poderíamos, então, de acordo com o Livro dos Espíritos, ter a segurança de que o pensamento é um atributo do espírito. E como o espírito se liga à matéria, o pensamento, então, ele se manifesta na matéria. Mas nem por isso o pensamento passou a ser matéria. Ao se manifestar na matéria, o pensamento provoca efeitos materiais. Assim como o espírito não é matéria, mas ele se manifesta na matéria. Sou eu, Gustavo, aqui, matéria, carne e osso. Mas nem por isso o espírito é matéria, carne e osso. O espírito não tem matéria, né? Tudo bem? Eu tô falando, se a Fernanda vai de olho, se alguém quiser a palavra, é só passar, viu? Tá? E quando a gente fala em alma, por exemplo, hoje eu estava discutindo aqui com a Bel uma ilação acerca da palavra alma, que nós muitas vezes comumente a utilizamos também no dia a dia, corriqueiramente, como querendo buscar a essência ou cerne de alguma coisa utilizando a palavra alma. Quando eu falo que a alma de um negócio é tal coisa, que a propaganda é a alma do negócio, qual que é a alma daquela obra, né? A alma de um objeto. O objeto tem alma. O negócio tem alma, pode ter alma. Se a propaganda é a alma do negócio, então o negócio tem alma. Qual é o conceito, qual é o sentido da palavra alma quando utilizamos nestas circunstâncias? Alguém gostaria de falar? A Andréia, do Lar Oficina, quer dar opinião? Hein, Andréia? Oi, boa noite, tudo bom? Bem, graças a Deus. Interessante essa correlação, né, quando a gente usa o termo alma para falar a essência de algo, né? E a gente usa talvez sem fazer essa correlação mesmo com a alma e espírito, né? Mas entendo isso como seja a parte principal, a inteligência, né? A essência mesmo daquele negócio. Então, se você quiser saber qual é o princípio e tudo mais daquele negócio, entenda a alma, entenda toda a essência que tem o comércio, o negócio, a empresa, entenda a alma dele. Então, eu e a Bel chegamos à mesma conclusão aqui em casa na hora do almoço, mas eu não me dei por contente, eu não fiquei satisfeito com essa ideia de essência, de cerne. Parece que está faltando alguma coisa para que eu fechasse o meu raciocínio. E eu fiquei a pensar. E o mais próximo que eu cheguei foi quando eu li um artigo que fala que a alma do astronauta, sabe qual é? A sua roupa... Como é que chama? Aquela roupa de astronauta, né? Isso eu li num artigo hoje, que a alma do astronauta é a roupa que o coloca no espaço. Eu achei, mas que conceito diferente. Mas por quê? Eu fui ler o artigo da pessoa, daí eu comecei a perceber que quando nós falamos que a alma do negócio é a propaganda, a alma de alguma coisa, de um objeto é tal coisa, que a alma do astronauta é a sua roupa espacial, é porque a alma é a vida, é o que dá vida, é o que mantém vida. Sem alma, não existe vida. Sem alma, nós estamos mortos. Então, um negócio sem propaganda morre. O astronauta sem roupa espacial morre. O artista sem a alma, a sua arte é morta, não tem vida. Então, eu associei
essa ideia de que nós precisamos da alma para que sobrevivamos, e cria o raciocínio que quando você coloca a alma como argumento para as coisas, ou para negócios, ou para objetos, você está buscando muito mais que a essência, mas está buscando a sobrevida, a existência, a vida de determinada coisa. Então, quando eu falo que eu vi a alma do artista na sua obra, eu vi a vida dele lá. Eu vi a vida do artista na obra. Eu vi a alma da Fernanda naquilo que ela falou, porque eu vi a vida da Fernanda, a existência dela se transfigurou naquele momento no projeto que ela construiu, o que ela falou. Então é interessante a gente associar a alma à vida. Então, quando não há alma, o que existe? Nada. Existe matéria. Existe matéria que possa possuir vida sem inteligência? Daí nós vamos entrar num outro campo que Kardec falou. Que, por exemplo, a planta tem vida? Tem. Então ela tem alma? Então o que a planta tem? Ela tem vida, mas não tem alma. O que ela tem? Ela tem que ter alguma coisa. Alguma coisa faz a formiga andar. O que faz a formiga andar? O que faz o pernilongo picar? O princípio vital? Então, se nós fôssemos reler o que Kardec falou, algumas pessoas confundem ou utilizam a palavra alma para explicar o princípio vital, que é o fluido que dá vitalidade para a vida orgânica. Então, os seres orgânicos possuem vida orgânica em razão de um fluido de vitalidade, um fluido vital. Pois bem, é isso. Isso não é alma. É fluido de vida, é fluido de vitalidade, que todos os seres orgânicos possuem, inclusive nós. Tá? Esse fluido vital, eu quando dou aula para jovens, eu dou a título de exemplo, eu falo que é aquela bateria que a gente coloca nos eletrônicos, Duracell, Rayovac, aquelas baterias, ela tem uma carga de energia. Então, o fluido vital é uma carga de energia que compõe os seres orgânicos. Esse fluido vital, ele sim, ele sai de um todo e retorna para um todo. É aquela ideia panteísta que eu acabei de falar da alma, que não existe, pro fluido vital existe. O fluido vital, ele está na natureza, e quando ele sai do corpo que ele animava, ele volta para a natureza. Tudo bem? Ele é reaproveitado para dar vida orgânica sucessivamente a outros seres. A grande pergunta que eu faço, que eu vou esperar uma resposta de alguém, vamos ver se a Kátia responde, é o seguinte: esse fluido de vitalidade, esse princípio vital, ele é matéria ou não? Ele é material? Pertence à constituição da matéria? Ou não? Posso passar a perna na Kátia? Porque ela nem abriu o microfone. Aí é para a Kátia responder. Ó, gente, antes da Kátia responder, deixa eu fazer uma colocaçãozinha. Tudo bem? Posso? Não, só para a gente fazer um raciocínio, pode ser? Não. Vamos abrir o Livro dos Espíritos, na pergunta 27. Pode ser? Todo mundo abriu? Quem não abriu, eu vou ler, daí não vai ficar fora do debate. Tudo bem? Vamos lá. Dentro dos raciocínios que Kardec estava construindo com a espiritualidade, ele pergunta: haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta: sim.
Percebam, qual é a pergunta de Kardec? Todo o universo, tudo que você possa imaginar de universo, só existem dois elementos que o compõem: matéria e espírito. O que é matéria é matéria, o que é espírito é espírito. Qualquer coisa no universo que a gente possa imaginar, ou é uma coisa ou é outra. Não existe um terceiro elemento. Resposta dos espíritos: sim, e acima de tudo Deus, o Criador. Então Deus não é nem matéria e nem espírito. Deus é o Criador dessas duas coisas. Fora isso, tudo que está abaixo na criação de Deus, ou é matéria ou é espírito. São os dois elementos gerais do universo. Então pensa qualquer coisa que você queira agora. Pensa numa coisa que vocês quiserem. A palavra luz, por exemplo, é matéria ou espírito? Essa é fácil, né? Quer dizer, fácil. Eu apanhei sempre para entender isso. Mas luz é matéria. Tanto é que ela são ondas e fótons, né? Partículas, matéria. Energia é matéria ou energia é espírito? Energia é matéria. E assim vai. Você pode dizer que o espírito é energia. Aí nós vemos que muitas vezes a gente conceitua o que é espírito usando palavras que definem matéria. Se eu falar que o espírito é uma luz, eu estou falando que o espírito é matéria. Se eu falar que Deus é uma energia, eu estou conceituando Deus como matéria, porque Deus não é energia. Energia é matéria. Tudo bem? Agora vamos tentar aprofundar mais o raciocínio. Se eu jogar a palavra pensamento, como eu fiz agora há pouco, eu não posso fugir de uma coisa ou de outra. Ou é matéria ou é espírito. E o pensamento está onde? Perceberam? É fácil. Muitas vezes nós achamos que o pensamento é matéria porque nós vemos o pensamento percorrendo o espaço e provocando destruição, construção e reação na matéria. Então, com o pensamento eu posso prejudicar alguém, eu posso deformar a matéria, eu posso construir ou destruir a matéria. Mas a manifestação do pensamento material não é raciocínio para que eu o defina como material. A origem do pensamento está no espírito. O pensamento, como diz Kardec no livro A Gênese, o pensamento é um atributo do espírito. O pensamento é um atributo do espírito. Como o espírito está ligado à matéria, Kardec diz o seguinte: assim como o som, ele se propaga pelo ar, então, se não tem ar, o som não percorre o espaço. O som, ele só percorre espaço quando ele percorre pelo ar. O ar é o instrumento, é o veículo que faz com que o som percorra o espaço. Kardec fala que o pensamento, ele é um atributo do espírito que, quando se liga ao fluido cósmico universal, ele percorre o fluido cósmico universal. Então, nós espíritos, nós nos comunicamos, nós nos manifestamos na matéria graças a esse fluido universal, que é material, mas é uma matéria primitiva, uma matéria pura, que possibilita a manifestação do espírito na matéria. Então, o pensamento é um atributo do espírito que se manifesta na matéria graças ao fluido cósmico universal. Gente, ficou fácil? Ficou tranquilo? Tudo bem? Então, voltando, né? Acerca de alma, quando nós falamos que a alma é a vida... a Kátia não falou, né, Fátima? Eu me embalei e falei tudo sozinho. Você já falou tudo. Tá ótimo. Era perdoe. O Sandro, Gustavo, que ia falar. Desculpa, o Sandro, claro.
Abre lá para ele. Não, aqui todo mundo tem livre-arbítrio. Abre e fecha quando quer. Abre aí, Sandro. Poxa. Pronto, tá aberto. Aí tá. Então, quando você fez a pergunta, Bu, aí veio aquela coceira para falar, mas igual o que já comentaram aqui, você desenvolveu tão bem aí a questão depois, colocando a pergunta 27 e fazendo as explanações, que fica pouca coisa para a gente dizer. Mas é importante, nessa questão da alma aí, e de todas essas diferenciações que Kardec fez, analisando a alma, sobre vários pontos de vista, o ponto de vista materialista, o ponto de vista panteísta, e o espiritualista, quando coloca essa situação dualista de visão, é importante a gente pensar na alma individualizada, num contexto espírita, que ela permanece, né, com a individualidade após a experiência terrena, mas a gente acrescenta, dentre as experiências espiritualistas de várias religiões e filosofias, a pré-existência dessa individualidade. Então, antes da gente ter a individualidade encarnada e pós-desencarne, a gente já tinha ela antes. Então, esse é um adendo que Kardec traz. E o princípio vital, a gente pode dizer, até usando argumentações posteriores a Kardec, né, que a gente encontra em André Luiz, ela é uma energia específica, característica do nosso planeta, uma energia, um fluido cósmico universal particularizado, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, e que permeia todos os seres orgânicos, vegetais, viventes do planeta, com uma energia específica do nosso globo, condizente com a nossa necessidade evolutiva. Dessa maneira que eu entendo e que eu já estudei até hoje. Mas isso é a visão do Sandro. É importante no grupo cada um ter a oportunidade de refletir sobre isso também e pensar. O Sandro diferente do nosso entendimento. Está dando para me ouvir, Ibu? Agora sim. Então, eu não sei se o pessoal chegou a ouvir o que eu falei, né? Perfeitamente, mas enfim, é bem por aí. A gente tem que ter esse entendimento de que a construção dessa ideia de alma com a visão espírita, ela passa pelo nosso entendimento pessoal, né? E esse entendimento pessoal vai variando de pessoa para pessoa. Mas é importante a gente entender que princípio vital é diferente de alma. Com certeza está bem desenhado na argumentação de Kardec. Princípio vital não é a mesma coisa que alma na visão espírita. Então, eu queria aproveitar que nós estávamos falando sobre o princípio vital, eu dei o exemplo da bateria que você põe no eletrônico. Toda bateria tem uma carga. Então, tem bateria com uma carga grande que o eletrônico ele funciona por mais tempo, e tem baterias curtas que acaba logo. Pois bem, a Duracell. Tanto é verdade que Kardec pergunta aos espíritos se pode haver corpo sem alma. E na pergunta, só para quem quiser saber, o corpo pode existir sem alma? Na pergunta 139A do Livro dos Espíritos. Olha que pergunta, o corpo pode existir, pode ter um corpo existindo em vida, sem a presença da alma nesse corpo? E os espíritos respondem que sim. Mas o corpo irá existir sem alma apenas organicamente. Porque o ser inteligente, que é a alma, não estando ali,
o corpo não mais terá vida inteligente. O corpo terá vida orgânica, como os seres orgânicos. Então, pode, num processo de desencarne, o espírito se desligar do corpo e o corpo, mesmo assim, permanecer por algum tempo numa sobrevida orgânica, mantido em aparelhagem, alguma coisa, porque aquela bateria que eu falei que é colocada com energia pode ainda estar produzindo efeitos, mantendo o organismo funcionando, independentemente da alma estar ou não ali. E é interessante isso que eu vou falar agora, que é o seguinte: todos nós temos por conceito, por princípio, quando nós nos deparamos com uma morte, com um desencarne de uma pessoa em tenra idade, um jovem, um adolescente ou uma criança, nós trazemos em nós uma sensação enorme que essa pessoa partiu cedo, antes da hora, que a morte o arrebatou muito cedo. Até o Rolando Boldrin, que eu tanto adoro, lá do programa Senhor Brasil na Cultura, ele sempre costuma falar das pessoas que partem, que partiu antes do combinado, né? É o termo que ele usa. Então, se eu recebo a notícia que houve um desastre e um jovem de 18 anos, 15 anos, ele desencarnou, a impressão que dá é que ele foi antes da hora, foi cedo. E quando uma pessoa de 70 anos desencarna, nós temos uma sensação interna de que essa pessoa percorreu uma boa jornada de sobrevida na Terra, 70 anos. Então, tá bom, tá dentro da média, de uma média. Vejam, como que a gente pode dizer se a pessoa foi antes ou depois do combinado, se nós não sabemos o que era combinado? Como que eu vou dizer que esgotou a bateria se eu não sei a carga da bateria? É interessante isso. Vamos dizer que numa hora que eu vou reencarnar, eu vou criar uma imagem bem didática, tá? Eu vou entrar numa fila no plano espiritual para organizar meu reencarne, e nessa fila eu vou receber a bateria com a carga. O plano espiritual, os responsáveis podem chegar para mim e falar: Gustavo, eu vou dar uma carga curta, porque o teu compromisso na Terra é para desencarnar ainda na infância. Você tem compromissos sérios em não ter valorizado a vida, em outras passagens reencarnatórias, e por uma série de necessidades para o teu espírito, você tem que desencarnar no máximo até os 10 anos de idade. Então, a sua carga de fluido vital, de bateria, é para viver 10 anos na Terra, hein? Não me volta aqui com menos de 10 anos. Legal. Eu reencarno, com 10 anos eu sofro um acidente. Eu não estou falando que eu vou padecer uma doença, um câncer, uma leucemia. Não, eu sofro um acidente na Dutra e desencarno. A carga da minha bateria era para 10 anos. Eu sofri um acidente com 10 anos. A energia que prendia o meu corpo ao espírito já estava fraca. Os laços já estavam fracos. Independente do acidente, independente de doença, seja o que for, os laços já estavam tênues, porque estava acabando a energia do princípio vital. Para quem não sabe, nossa, morreu tão novo. Não, morreu na hora certa. Acabou a energia, era o momento dele, era aquele. Agora, as pessoas podiam chegar para mim e falar: Gustavo, você vai reencarnar e vou te dar uma carga de energia aqui, um compromisso reencarnatório para viver 90 anos. Porque você é muito devedor, você aprontou demais, você é um cara extremamente endividado com um plano maior. Então você tem que ficar o máximo lá na Terra para ver se você aprende a servir. Não me volte aqui antes dos 90 anos. Olha só. E eu fico meia hora na carga de energia lá do princípio vital, para aguentar 90 anos da minha reencarnação. Eu reencarno. E eu não aproveito a vida saudável, eu passo a praticar e frequentar lugares nocivos à saúde, e por uma série de inadvertências eu desencarno com 70 anos.
E muitas pessoas falam, que bom, ele ainda viveu bem, morreu na hora certa, ainda curtiu 70. Gente, eu morri antes. Aquele menino de 10 anos foi na hora certa. Eu, com 70, foi precoce. Era para ter ficado até os 90. Olha que interessante. Olha o conceito como muda na visão das programações reencarnatórias. Então, a nossa alma, ela se liga ao corpo com uma carga de fluido vital de acordo com os seus compromissos reencarnatórios. Então, uma pessoa que morre numa determinada idade não significa que ela cumpriu, ela podia ter vivido mais. E nenhuma criança, quando desencarna, ela foi antes da hora. Muitas vezes foi na hora certa. Se eu desencarnei com 70 e era para viver mais 20, pode ser que a minha bateria, o meu laço de ligação com o corpo, ainda tivesse ainda forte. Agora, imaginemos nós a problemática do suicídio. O que é o suicídio? O suicídio é a abreviação da vida, uma ruptura brusca desses laços. Como nós falamos, a bateria vai se extinguindo, os laços vão se diluindo até o desencarne. No suicídio, há uma quebra, uma ruptura brusca entre o corpo e o espírito, e aquela energia que ainda está com potência, ela ainda pode provocar sensações ao espírito da carne, mesmo após o desencarne, por causa da condensação de fluido vital que estava ainda dentro do corpo, ligando o espírito. Tudo bem? Fernando, sem perguntas, sem opiniões, sem... Não, eu estava, na verdade, até falando com o Sandro sobre isso. Eu falei, esse negócio aí vai bater, do fluido vital vai bater lá no suicídio. Eu queria só fazer uma perguntinha, Rô, que a Priscila fez, mas acabou fazendo para mim. Ela perguntou o seguinte, peraí, deixa eu voltar na pergunta dela para eu fazer exatamente do jeito que ela fez, porque ficou fechada. Ei, caramba, cadê a pergunta? Aqui, olha, o coma seria um corpo sem alma? Isso eu vou deixar para o Paulo. Paulo, quer responder? Paulo Palma? Alguém quer? Eu não saberia responder. Eu acho que vamos pensar junto, né? Interessante. Eu acho que eu tenho um pouco de dúvidas. Pois não. Acho que alguém ia falar? Alguém abriu a fala aí, Fernanda. Não, só eu falei, eu acho que não. Eu acho que não. Eu lembro do caso da Marita, por exemplo, eu acho que não. Mas eu vou deixar o Paulo falar agora. Não, eu não saberia dizer. Eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso, porque o que me confunde um pouco é aquela observação do desencarne e da morte, né? Então eu fico pensando na existência de um corpo, estando a pessoa fisicamente em coma, coma profundo, até com morte cerebral. Acho que alguém citou também no hall de perguntas a morte cerebral, salvo equívoco, uma pergunta interessante. Mas eu fico pensando que há ainda ligação, né? Então eu vejo assim, com muito respeito, e não estou entrando na parte técnica, obviamente, é uma mera opinião, eu acho que não também. Eu acho que, aliás, eu discordo de você, né? Eu acho que continua com a ligação entre o corpo físico e o espírito. Eu me valho do próprio Livro dos Espíritos para responder. Assim, eu não corro risco de errar a resposta, porque realmente a gente também não sabe, mas os Livros dos Espíritos nos orientam. Na própria pergunta 136A, quando Kardec pergunta se o corpo pode existir sem a alma, eles respondem sim, já é a resposta. Pode haver coma onde mantém-se a vida orgânica sem alma? Sim. No final dessa pergunta, os espíritos falam para Kardec: a vida orgânica pode animar um corpo sem alma. A vida orgânica, através do fluido vital, pode animar um corpo sem alma. Mas a alma não pode habitar um corpo privado
de vida orgânica. Então, um corpo, a alma pode se desligar do corpo e o corpo manter uma vida orgânica por causa dessa energia do fluido vital. Mas, no momento que o fluido vital cessa e o corpo ele tem a falência da vida orgânica, jamais a alma pode retornar, em qualquer hipótese. Do momento em que o espírito se desliga do corpo, jamais retorna. Não existe na teoria espírita, na filosofia espírita, o conceito de ressurreição, que é o espírito voltar para o próprio corpo. Tá? Então significa, posso falar? Pode, mas... Fala que você passa. Não. A Bel quer falar, só que se ela falar só comigo, vocês vão ficar olhando para mim, escutando ela. Deixa eu abrir. É que se eu abrir aqui, vai dar interferência. Tem que ir aí. Deixa eu vir aqui, então. Se eu abrir o meu, que estou aqui perto, vai dar interferência de som. Eu acredito que isso significa, então, que quando a pessoa entra em coma e depois retorna, é porque a alma já não saiu dali. Então, existem comas onde o espírito deixa o corpo, realmente, mas não vai voltar mais. Mas se for um coma que a pessoa volta à vida, a alma não chegou a se afastar, não houve desligamento. Agora, como o Paulo falou, eu achei importante o que o Paulo falou para a gente pegar uma carona para estabelecer o seguinte: quando eu posso dizer que houve o fenômeno morte e que realmente o espírito, a alma, se desligou do corpo, mesmo o corpo tendo vida vegetativa? É quando nós vamos discutir o problema do transplante de órgãos. Hoje, a morte ela é detectada pela ciência através da morte encefálica. Não basta mais nós aceitarmos a morte cerebral. Tem que ter todo o tronco do encéfalo tem que estar comprometido. A morte tem que ser encefálica. Tá? Quando a morte é encefálica, você, mesmo o corpo ainda tendo suspiros de vida orgânica, você pode fazer a doação de órgão porque já está decretado a morte. O espírito já se desligou através da morte encefálica. No passado, falava-se da morte cardíaca, né? Que é muito perigosa porque o coração pode parar, mas o espírito está ligado ao corpo. A morte encefálica é a garantia do desligamento do espírito ao corpo, né? Esse fluido vital que eu estou falando da bateria, só para deixar bem conceituado, o fluido vital é matéria ou é espírito? Lembra dos dois elementos do universo? Então vamos lá. O princípio vital, o fluido vital é matéria. Ele não é espírito. Ele é um desdobramento do fluido cósmico universal. Assim como o nosso perispírito é um desdobramento do fluido cósmico universal. O mesmo fluido que deu origem ao princípio vital é o mesmo fluido que estabelece a existência do perispírito. O perispírito é o fluido universal condensado. O desdobramento do fluido universal, que é o fluido primeiro, o desdobramento cria-se o fluido magnético, o fluido elétrico e o fluido vital. Então, o fluido vital é matéria. Essa bateria, essa energia que dá vida orgânica à formiga é material, não é espiritual. Por isso que a formiga não tem espírito. Ah, mas o cachorro, ele tem espírito. Então, ele tem algo mais além do fluido vital. Então, a planta, ela tem fluido vital, mas ela não tem princípio inteligente. O animal, ele tem princípio vital e tem princípio inteligente. Então, o animal tem a matéria e o espírito. E nós temos o fluido vital, sim, que mantém nosso corpo vivo. E nós temos, além do ser inteligente, né, é o espírito do homem que o compõe. Tudo bem, gente? Deu para... Eu acho que hoje eu, mais uma vez, me perdi falando muito, né? Mas é que o tema é gostoso, né, para a gente discutir. Então, por isso que eu me empolgo. Que vem também, né, Gu? Que vem a ser também a questão do senso moral, né? Que o espírito exatamente tem, né? Que é o que diferencia mesmo, né? É a questão
do material e do moral mesmo, né? Então, é essa que Legal, diferencia dos porque animais. Kardec agora, na leitura que a Ana Paula fez, ele conceitua o terceiro item de alma, o terceiro característica de alma, ele coloca como alma moral, que é a alma que compõe o homem. Então, o espírito do homem, o espírito humano, é conceituado por Kardec como alma moral. E dos animais como alma inteligente. E a alma vital, que é o primeiro... Eu fui de trás para frente, tá, gente? Na leitura que a Ana Paula fez. Virando de ponta cabeça, iniciando do começo. Primeiro, Kardec fala da alma vital, que é o fluido vital, que dá energia à vida orgânica. Depois ele fala da alma inteligente, que é aquela alma que alguns entendem que volta para o todo, mas que é a alma inteligente, que é a inteligência que muitas vezes é o grau que alguns animais o possuem, e a alma moral, que é essa individualidade única que é o ser humano. Tá bom? Tudo bem? Isso, Fernanda? Mais alguma coisa? Não? Gente, eu não estou vendo mais ninguém falando aqui, querendo a palavra. Está tudo calmo? Ana Paula. Ana Paula. Pode falar, filha. Eu fiquei pensando Filha, aqui foi que ótimo. essa... Peraí, desculpa. Menininha. Tem problema, tudo bem. Seguinte, eu fiquei pensando ainda na questão da morte cerebral e coma, que eu acho que durante a semana vai ainda dar uma fritadinha na minha cabeça sobre isso, que a pergunta 136A, como você falou, ela fala sobre não ter sobre essa questão da vida orgânica e que a alma não fica se não tiver vida orgânica, né? Então eu fiquei pensando, Gustavo, que o coma, mesmo porque tem uma chance de ainda voltar do coma, talvez a alma se afaste, mas ela não sai, né, de perto, assim, não se desliga mesmo do corpo físico. Mas uma morte cerebral, e ainda que ainda não seja encefálica, pode ser que a alma se desligou. Né? Eu fiquei pensando nisso. Se você, vou até dar uma toda pesquisada. pessoa que entra em coma e o equipamento médico, ele acusa atividade cerebral, é porque tem vida inteligente ainda ali, o espírito está ligado com a atividade cerebral. Então, toda pessoa em coma com atividade cerebral, ela está com o espírito ligado ao corpo. O que define a morte é a paralisação das atividades cerebrais e encefálicas, que conjunto. Porque aí nesse caso até tem todas aquelas experiências de quase morte, né? Isso. Vale aqui a gente deixar o ensinamento acerca da ressuscitação de Lázaro, né? Que Jesus tira Lázaro do sepulcro. E hoje a doutrina espírita nos ensina que é impossível, depois que o espírito se desliga do corpo, ele retornar. Não existe essa possibilidade. Na hora que morre, o espírito não volta mais para o corpo. Então, Lázaro não havia se desligado do corpo. O estado dele de letargia ou catalepsia é classificada hoje pela ciência como a quase-morte, ou a morte aparente, né? Que no passado as pessoas eram enterradas vivas por terem esse quadro de quase-morte, onde a pessoa entrava num estado de catalepsia, os sinais vitais paravam, enterravam a pessoa, depois iam olhar o caixão, a pessoa estava virada, tinha arranhado o caixão com as unhas, demonstrando que ela havia se despertado já após o sepultamento. Então, somente a morte encefálica dá garantias que isso não ocorra, né? E o Paulo falou uma palavra aí que eu achei muito legal. Existe diferença entre morte e desencarne? O Paulo falou que sim, né?
que morte é uma coisa, desencarne é outra. Muitas vezes a pessoa morre e nem por isso, naquele momento, ela desencarnou. E a gente muitas vezes chega no velório, né? A pessoa desencarnou. Não, ela morreu. O desencarne ainda está sendo feito. Ainda não desencarnou totalmente. Então, são conceitos diferentes, que Kardec deixa muito isso em estudo, né? No próprio Livro dos Espíritos nós vamos passar por isso, mas assim, de antemão, acho que vale a pena a gente jogar uma pincelada. A morte, ela é vista do lado material, aqui na Terra. Então, eu estando na Terra, eu analiso o encerramento das atividades vitais e eu a classifico como morte, que no caso é a atividade encefálica. O desencarne, ele não é olhado daqui da Terra. O desencarne é como os espíritos analisam o processo no plano espiritual. Então, uma pessoa ela pode ter morrido aqui na Terra e no plano espiritual o desencarne é o rompimento de todos os laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo. E esse rompimento dos laços podem demorar mais do que o processo da parada encefálica. Então, a pessoa pode morrer aqui na Terra, no conceito nosso aqui do planeta Terra, e não significar que esteja desencarnada no conceito do plano espiritual, que é o rompimento dos laços. E quando eu falo rompimento dos laços, lembremos-nos que desencarnar é um processo. Enquanto que a morte ela pode se fazer num único momento, eu posso ter a vida ceifada num acidente, num tiro, num momento único, o desencarne é um processo. Os laços são rompidos dentro de uma cirurgia. É como um processo cirúrgico, que para certas pessoas é rápido, para alguns é mais demorado e para outros pode demorar muito para que se rompam esses laços fluídicos. Eu cheguei a comentar que tem pessoas que receberam uma carga de princípio vital grande e muitas vezes por um suicídio eles têm a morte aqui na Terra imediata e no plano espiritual o processo de desencarne é mais dificultoso, porque a cirurgia de rompimento se faz mais complicada, complexa, haja vista a potencialidade de energia que ainda está concentrada no corpo com o espírito. Então, desencarne é rompimento dos laços que prende o espírito ao corpo. Morte é a paralisação da atividade encefálica. Esses são os conceitos. Tudo bem? Legal? Legal. Por isso que muitas vezes a gente fala, morrer não é desencarnar. E o mais importante de tudo, né, como a gente está vendo, como é um processo cirúrgico, Kardec fala que todos nós, ao desencarnarmos, passamos por esse processo e temos a perturbação do desencarne. Não no sentido negativo de ficar perturbado, né? No sentido de perturbação, é como se nós estivéssemos expostos a uma cirurgia e, de acordo com as necessidades que nosso espírito ainda necessita, nós temos, naquele momento da cirurgia, as ideias confusas. É igual a pessoa que recebe uma anestesia para fazer uma cirurgia, um procedimento no hospital. Ela fica perturbada com os efeitos do anestésico. Essa perturbação é que Kardec se refere ao desencarne nosso. Então, aquela pessoa, quando desencarna, dependendo do seu grau evolutivo, ela tem uma perturbação mais demorada, mais profunda ou menos, de acordo com o seu grau evolutivo. Então, estar perturbado após a morte é normal. É onde as pessoas têm que ser acompanhadas, orientadas, socorridas, porque está num processo cirúrgico de desencarne. Né? E tem espírito evoluído que é quase que instantâneo o desenlace. Ele morreu, já está desencarnado. Allan Kardec, ele foi sepultado em Paris, de manhã e de noite já estava dando comunicação na sociedade parisiense.
tamanha o seu desprendimento imediato do corpo. A Bel falou que tem pergunta. Ego, tem uma pergunta da Valéria a respeito da aparição de Jesus após a morte dele, o que ela aprendeu como ressurreição no catolicismo. E ela queria saber como é que é a visão do Espiritismo a respeito da ressurreição de Jesus. Nós vamos poder estudar mais para frente que para ligar o espírito ao corpo material é necessário um elemento intermediário, que é um corpo semimaterial constituído pelo fluido cósmico que eu havia comentado. E esse corpo semimaterial, que nós chamamos de perispírito, ele tem a função de revestir o espírito e ligá-lo à matéria propriamente dita. Esse corpo semimaterial, ele não tem as propriedades da matéria densa da Terra, mas é uma matéria quintessenciada, que é uma matéria mais plástica, com menos ponderabilidade, que é o que compõe o nosso perispírito. Conforme o grau evolutivo do espírito, essa matéria que compõe o seu perispírito, que é a sua veste no plano espiritual, que o ligará à matéria, se torna menos ou mais material, menos ou mais etérea, conforme a evolução do espírito. Então, quando nós desencarnamos, saímos do corpo material aqui na Terra, o espírito ainda mantém a roupa do perispírito, que geralmente é a imagem, o reflexo do corpo que ele tinha na Terra, ou a imagem que a sua mente puder arquitetar ou idealizar. Então, quando nós falamos que um espírito, após a morte, foi visto por tal pessoa, ou se materializou em tal lugar, é que tornou visível e tangível aquele corpo perispiritual que o acompanha após a morte. Por isso que nós espíritas entendemos que Jesus, ele se apresenta para Tomé, ele se apresenta para os seus apóstolos, utilizando-se do seu corpo fluídico, o seu corpo perispiritual. Tanto é verdade que logo ao desencarne, quando Madalena o encontra no cemitério, ele pede para que não lhe toque. Talvez esteja por alguma necessidade, mas a condensação desse corpo perispiritual é manipulado pela vontade do espírito. Por isso que Jesus pôde se materializar depois, pedindo para que Tomé pudesse até tocar nas suas feridas. Assim como nós podemos ver sessões de materialização de espíritos tornando-se tangíveis na presença de nós aqui na Terra. Então, nós espíritas não defendemos a ressurreição da carne, que a carne material irá se recompor para receber novamente o espírito. A carne podre e putrefada voltará a ter vida como antes, recebendo o espírito. Nós defendemos a reencarnação, só que a reencarnação ela se faz em corpos diferentes, mas o espírito traz, em cada reencarnação, o mesmo perispírito, que vai se moldar pela sua plasticidade à forma do corpo em cada reencarnação. Tudo bem? Legal. Vamos voltar bastante nesse assunto. Mas, gente, fiquem tranquilos que esses assuntos vão ser muito bem estudados no corpo do Livro dos Espíritos. Eu só estou dando uns flashes para a gente perceber como é que vão ser os estudos daqui para frente, quando a gente entrar no livro. Vai ser muito gostoso a gente discutir tudo isso. Tudo bem? Gente, a hora chegou. Tem gente que já saiu. E nós vamos partindo também. Vamos agradecer pela oportunidade do estudo de hoje, que a gente possa ter aquela sensação que toda a divagação que nós façamos acerca da temática filosófica, da espiritualidade, acerca da espiritualidade,
na verdade, são oportunidades para que nós revisitemos a nossa fé, acima de tudo, buscando o melhor entendimento da nossa própria existência. Que no conjunto de todas as discussões aqui promovidas, que a gente possa, então, desligar o computador hoje com aquele sentimento de não estou aqui por acaso, tudo tem uma razão muito lógica para definir a vida de cada um de nós, para estabelecer o entendimento do contexto em que vivemos e com quem vivemos. E essa sensação de oportunidade da vida, que nós não sabemos se a nossa bateria ela vai se esgotar amanhã ou daqui a 50 anos, mas cabe-nos indagar como estamos vivendo e aproveitando essas energias que foram nos emprestadas, cedidas pelo nosso Pai, por Deus, para a nossa caminhada aqui na Terra. Como estamos utilizando e gastando as energias. Acho que essas reflexões são as mais importantes ao desligarmos os estudos de hoje, para que nós reflitamos nas nossas responsabilidades de espíritos reencarnados com objetivos, missões, projeto, desígnios definidos. Cumpre-nos não nos perdermos, não jogar fora, nos distrairmos na vida, porque pode ser muito doloroso no futuro. Tá bom? Um beijo a todos, que Jesus nos abençoe, e eu gostaria então de pedir a prece de encerramento, se o Sandro gostaria de fazer para a gente. Deixa eu abrir aqui. Ah, tá aberto, né? Queridos amigos, unidos junto com a espiritualidade amiga, que nos acompanha em nome de Jesus e dos espíritos superiores que trabalham no esclarecimento, na iluminação, na educação das almas, que somos nós, estagiando aqui nessa experiência física. Só temos hoje, nessa noite, a oportunidade de agradecer que no encerramento deste trabalho, deste estudo, estamos saindo muito mais energizados, gratificados, instruídos dentro dessa ciência do infinito que é o Espiritismo. Agradecemos, Senhor Jesus, a bênção dos espíritos amigos a nos inspirarem no conhecimento desta ciência, dessa filosofia, desta religião das almas. Queremos agradecer pelo ensinamento desta noite, a oportunidade de refletir sobre a nossa responsabilidade nessa caminhada evolutiva em que nos encontramos. Cada vez que nós mergulhamos no mar de conhecimentos tão profundos, voltamos para a tona de nossa consciência com mais responsabilidade, com mais fortaleza. Nesta noite, Senhor, queremos te agradecer pela união das almas aqui, compartilhando este momento, junto com outros amigos do plano espiritual, que aproveitam o ambiente espiritual dos nossos lares, para que possam, junto com a gente também, mergulhar em conhecimentos que muitas vezes eles não tiveram a oportunidade de ter quando na experiência terrena. Por isso, o objeto de nossas reflexões durante o dia e nesses momentos em que estivemos juntos, não servem somente só para a gente,
mas também para esses nossos companheiros do plano espiritual que nos acompanham, ansiosos de conhecimento e ansiosos de ver se nós estamos aproveitando aquilo que estamos aprendendo. E é nesse sentido, Senhor, que nós te buscamos neste momento, não só para agradecer, mas para pedir que nos dê a força de aplicar o conhecimento na prática de nossas vidas, porque a responsabilidade cada dia aumenta muito mais. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz,
luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz,